Professor, você já botou, tá chamando a gente ou tá tendo problema? Ainda vou chamar. Estou só atualizando aqui. Assim. Ah, tá. A gente achou que o senhor tinha esquecido da gente. Não, ainda não. Ainda não esqueci de vocês, não. Estou atualizando primeiro para começar a fazer a chamada. Então, bora lá. Vamos começar a nossa chamada aqui. Aline Anitta, está presente? Tô presente. Enzo, Presente, professor. Everton, Pessoal, se for Ebert, estou aqui. Everton Daylon. Não. Não. Juan, Oi, professor. Boa noite. Estou aqui. beleza. Paula Souza Presente. e Thaís Barbosa. Presente. Esse foi o pessoal do Gama, né? Vamos aqui para Taguatinga. Ana Carolina Soares. Oi, presente, professor. Ana Carolina de Souza. Breno. Breno Neves. Rebeca, o microfone. Breno. Ebert Itaí. Aqui, professor. Eric. Eric Melo. Respondeu no O chat. professor tá no chat. Ok. Genildo. Presente, professor. Iago. Iago Tá no Gabriel. chat, professor Iago. Ok. Jéssica Mendes. Né? Mara. Mara Lígia. Tá no chat, professor Mara. Beleza. Marcelo Júnior. Não? Mariana. Eu? Milene. Presente, professor. Nathalie. Aqui. Ricardo. Rodrigo. Solange. Oi, presente. Suelen. Vitor Hugo. Vitor Hugo não? Presente, estou aqui, Vitor Hugo. Vitor Hugo tá aí? Peraí, então, Sim. deixa eu dar presença aqui.
Agora, pessoal da Zanorte. Pedro Henrique. Presente. Amanda Dantas. Presente. Anderson Carvalho. Anderson Carvalho. Auriciane. Presente, professor. Eloana. Presente, Dona professor. Flávia Reis. Gilson Benício. Presente. Giovana dos Reis. Giovana. Cadê Giovana? Lenda. Presente. Thiago Moura. Presente, professor. Jefferson Cassiano. Presente. Jefferson Gomes. Maria Soraya. Professor. Marieta. Presente. Micaelen. Micaela Luana. Patrícia dos Santos. Presente. Rafael. Presente, professor. E Thalisson. Professor, eu tenho duas faltas aí que eu tava sem internet. Não sei se a secretaria passou para o senhor. Quem está falando? Alisson. Thalisson? Aham. Se for assim, manda um e-mail para mim. Tá? Do dia que você tiver sem internet, né? Poder... A secretaria acho que já devia ter passado, né? Se for que passar. Manda pelo menos no outro dia, quer dizer, no dia você não vai conseguir, você está sem internet, mas no outro dia você pode mandar, que aí a gente altera aqui. Então, beleza, fechou aqui. Vamos voltar para a nossa aula. Fechamos essa primeira parte desse exercício. Eu passei para vocês um slide hoje, eu vou falar sobre ele aqui nessa segunda parte da aula, e aí a nossa próxima tarefa, pessoal, vai ser esse exercício aqui, ó, que eu já postei para vocês, tá? Enfim, na verdade, esse exercício aqui a gente vai fazer junto, nós vamos fazer juntos na próxima aula. Vocês ainda não vão mexer nele sozinhos, tá? Não, tem algumas coisas aqui que a gente ainda não viu, então não se afobem. Eu vou passar uma atividade para vocês posteriormente, no Moodle, para vocês fazerem, que são exercícios do livro. Eu vou indicar as páginas para vocês, quais são as páginas que vocês vão fazer, tá bom? E essa atividade aqui vai ficar para a próxima aula, porque hoje não vai dar tempo. É uma atividade já um pouco mais elaborada. Vamos só falar dos slides hoje, e aí a gente fecha a aula de hoje aqui, tá? Bem. Então é o seguinte, pessoal, a gente está vendo aí a questão dos lançamentos e a gente vai aprender também como contabilizar o lançamento das vendas, tá? Como é que isso vai acontecer? Porque a gente, até o momento, eu vinha falando para vocês sobre, eu mostrei para vocês lançamento de venda, mas que não tinham ainda por objetivo lucro, né? Então, você vender mercadorias a preço de custo não é uma situação comum, né? Acontece de vender até por um preço inferior ao preço de custo, né? Quando é liquidação, para efeito de desencalhe dos estoques, mas o mais comum é a empresa estar vendendo essas mercadorias com margem de lucro, certo? E aí nós vamos aprender a contabilizar essas vendas com essa margem de lucro. E para isso, eu falei para vocês aí na aula passada que nós temos outra classe de contas, que são as contas de resultados. Você deve estar lembrados, né, que eu falei na segunda parte da aula passada.
que são as contas de receitas e despesas. Essas contas, elas são contabilizadas separadamente, tá? Contas de receitas e contas de despesas, e o objetivo do controle dessas duas classes de contas, receitas e despesas, é justamente apurar se a entidade teve lucro ou prejuízo em determinado período, certo? Então, basicamente nós temos isso. E aí eu vou falar mais um pouquinho hoje sobre essa questão de contabilização das vendas. Então, o que nós temos aqui, ó? Vou melhorar isso aqui. Pelo regime de competência contábil, as vendas realizadas devem ser contabilizadas por ocasião da entrega ou execução do produto ou serviço, e não somente por ocasião do seu recebimento, tá? Então, o que estamos querendo falar aqui em relação a essa questão de contabilização de vendas? Que o momento que se faz o registro, quando a gente fala de contabilização de vendas, a gente está falando do momento de se registrar, certo? Então, qual é o momento que nós fazemos o registro no sistema contábil de uma venda? Então, seguindo o regime de competência, essas vendas são contabilizadas na ocasião da entrega ou execução do produto ou serviço, certo? Então, se você vendeu a mercadoria, no momento que você entrega essa mercadoria para o seu cliente, é o momento que você tem que fazer a contabilização. Se você vender um serviço, no momento que você executa o serviço, é o momento que você vai fazer a contabilização dessa venda, tá? E isso não tem nada a ver com recebimento, tá? Que é outro regime, que é o regime de caixa. Então, o que é o recebimento? É quando você vai receber pela venda. Não tem nada a ver com a entrega. Então, se você vende a prazo, certo? Você vai entregar a mercadoria para o cliente, vai receber daqui a 30 dias. Então, você não vai contabilizar essa venda daqui a 30 dias, você vai contabilizar no momento que você entrega para o cliente. É isso que nós estamos falando aqui. É o que nós chamamos de regime de competência contábil, tá? Só um momentinho aqui, pessoal. Meu cachorro aqui deu para morder meu pé aqui. Vou ter que prender ele no quarto aqui. Pera aí. Olha a cara dele aqui, ó. Desconhecido. Tá vendo lá, ó? Tá perturbando aqui a aula aqui essa hora, rapaz. Tá brincando aqui embaixo, aqui, mordendo meu pé. Mas vamos lá. Entender aqui o que é competência contábil? Ficou claro? Sim, senhor. Beleza. Então, vamos aqui avançar aqui, ó. Regime de competência é o que apropria, ou seja, considera ocorrido o fato gerador de receitas, né, aqui, faltando um dedo aqui, de receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Então, gente, quando a gente fala de competência, dentro da contabilidade, a gente está falando tanto para receitas quanto para despesas, né? A gente está falando da venda aqui. Venda vai gerar receita, certo? Mas tem também a despesa, que é o que a empresa pagou pela mercadoria, né? Para entregar essa mercadoria para o cliente. Então, nós temos tanto a receita associada, como a despesa associada a um determinado fato, né? Ou a um determinado período. E essa contabilização, esse registro no sistema, vai ser sempre em razão do fato gerador. Não tem nada a ver com pagamento, né, ou recebimento dessa receita, ou pagamento dessa despesa. Não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente fala de competência, a gente está falando justamente disso. Fato gerador. Tá? Então, é isso que dá para a gente o momento, indica o momento, em que nós devemos fazer o registro contábil no sistema da empresa. Então, nós temos ainda que o regime de caixa, né, nós falamos aí de regime de caixa, é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período do seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente do momento que foram realizadas. Então, o regime de caixa, ele já é um regime associado ou ao recebimento da receita ou o pagamento da despesa. Ele indicaria o momento de se registrar
uma despesa contabilmente, uma receita contabilmente, tanto pelo seu recebimento, por causa da receita, quanto pelo pagamento, por causa da despesa. Só que, na contabilidade, nós não utilizamos o regime de caixa, nós utilizamos o regime de competência, regra geral, tá? Em regra geral, não se utiliza o regime de caixa na contabilidade. Por que que eu falo em regra geral? Porque nós temos exceções. Nós temos exceções, e algumas exceções é permitido, somente para essas exceções, que as entidades utilizem o regime de caixa. Tá certo? Não vamos entrar agora nessas especificidades de exceções, que não é o caso. O que temos que saber agora é que, numa regra geral, quando a gente fala de regra geral, estou falando de empresas comerciais, não, de forma geral, certo? O regime utilizado vai ser o regime de competência. Regime de competência tem a ver com fato gerador. Fato gerador é a entrega da mercadoria, a entrega do serviço, basicamente falando para as receitas. E para a despesa é a ocorrência do fato gerador daquela despesa, certo? O que seria a ocorrência do fato gerador daquela despesa? O momento que você assume que você tem que pagar alguma coisa, certo? Tipo um boleto, você faz um professor? contrato, ou faz uma tipo um boleto, pode ser também, né? Qualquer documento que te comprometa a pagar algo no futuro, já é considerado o fato gerador da despesa, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo. Suponha a assinatura de um contrato no valor de R$120, em que a quantia será paga em quatro vezes de R$30 de janeiro a abril, certo? Então, a empresa foi lá, assinou um contrato de uma determinada despesa, né, para receber alguma coisa, enfim, não interessa o que é aí, e essa quantia vai ser paga em 4 parcelas, janeiro, fevereiro, março e abril, certo? 30, 60, 90, R$120, 4 parcelas de R$30. Se for considerado a contabilização, se fosse, né, considerada a contabilização pelo regime de caixa, o que seria feito? 4 lançamentos diferentes. Então, teria 4 momentos em que teria que se fazer o lançamento no sistema contábil, certo? Ou seja, lá em janeiro, quando se fizesse o pagamento da primeira parcela de R$30, faria a contabilização de R$30 no mês de janeiro, de uma despesa, né, referente a esse contrato, no mês de janeiro. Então, aquela despesa de R$30 refere-se apenas ao mês de janeiro. Se continuando, né, passando fevereiro, pagasse mais uma parcela, conforme contratado, no momento em que se paga, teria que se fazer a contabilização novamente de mais uma despesa de R$30, sendo que essa despesa de R$30 já não seria mais do mês de janeiro, passaria a ser somente do mês de fevereiro, e assim sucessivamente, março e abril, certo? Então, nós teríamos 4 lançamentos diferentes, em 4 meses diferentes, né, do mesmo valor aí, R$30, e aí seriam 4 registros contábeis diferentes no sistema, certo? Sendo que cada registro refere-se a um mês especificamente falando, janeiro, fevereiro, março e abril, ok? Perfazendo um total dos R$120. Isso pelo regime de caixa. Se fosse pelo regime da competência, bom, a assinatura do contrato foi em janeiro, certo? Ah, mas vai pagar parceladamente, vai pagar janeiro, fevereiro, não interessa. O fato gerador é a assinatura do contrato. Isso é o que diz o regime da competência. Então, no momento que se assina o contrato, qual é o lançamento que se faz? Se faz um lançamento somente no mês de janeiro, no valor de R$120. Ou seja, naquele mês fica registrado que houve uma despesa, naquele mês, no valor de R$120 referente a esse contrato, certo? Ao invés de ficar os R$30, como é que seria pelo regime de caixa, passa a ser 120 totalmente no mês de janeiro. E não teria outros registros nos demais meses, somente no mês de janeiro. Então, conseguem entender a diferença entre os dois regimes, caixa e competência? Fica claro para vocês? Sim, professor. Quais são os tipos de vendas que nós temos, né? Basicamente, nós temos aí venda de mercadorias, que são valores de venda de produtos adquiridos de terceiros, como, por exemplo, uma farmácia que adquire medicamentos de um distribuidor e revende. Oi? Poderia me tirar uma dúvida no slide anterior? É porque, tipo assim,
Eu entendi, só que no caso da caixa é porque só valida o valor quando ele entra, e no caso da competência Isso. já é como se fosse a receber? Então, na verdade é o seguinte, o caixa, como o próprio nome diz, regime de caixa. Toda vez que tem uma entrada de caixa ou uma saída de caixa, você faz o registro. Certo? Se for despesa, toda vez que tiver uma saída de caixa, vai considerar como sendo passivo de contabilização. Se for receita, toda vez que tiver uma entrada de caixa, referente a essa receita, é passível de contabilização. Competência não. A competência, o que gera o lançamento é o compromisso que a pessoa, que a entidade assume. E quando é que você assume um compromisso? No momento que você faz um contrato. Seja esse contrato verbalizado ou mesmo formalizado, tá? Então, no momento que eu me comprometo com alguma coisa, independentemente se eu vou pagar parcelado, se eu vou pagar daqui a 5 anos, não interessa. Pelo regime de competência, reconhece a despesa no momento que você assume a responsabilidade do pagamento, ainda que esse pagamento possa ocorrer no futuro, ou mesmo ainda que seja um recebimento, no momento que você faz um contrato ou uma transação, onde você gera um direito seu a receber, no momento que você gerou esse direito, passa a ser passível de contabilização, independentemente se esse direito vai ser recebido daqui a 30, 90 ou 120 dias, o que faz o registro contábil acontecer no regime de competência é o reconhecimento do direito, tá? Então, esse reconhecimento ele tem que ser, obviamente, de uma certa forma, formalizado, ainda que seja de alguma forma, tem que ser formalizado, porque a contabilidade ela não trabalha com fatos que não sejam objetivos, tá? É isso que é o grande lance. Então, fez um contrato, não, eu vou receber essa receita daqui a 1 ano, mas o contrato está dizendo que você vai receber a receita, então aquela receita, especificamente falando, é do momento que você formalizou esse contrato e o momento que essa pessoa gerou o fato gerador desse contrato. Então, por exemplo, ela prestou serviço, você prestou serviço e vai receber daqui a 1 ano, não interessa, você prestou serviço, já tem o fato gerador. O fato gerador é que gera o lançamento. Então, quando a gente fala de competência, a gente está falando de fato gerador, basicamente falando. Existe o fato gerador. Se eu vou lá na tua casa, pinto seu portão, eu fiz vamos fazer um acordo, beleza, vou cobrar aqui 5 mil reais para pintar seu portão. Beleza, vamos fazer um contrato. Eu vou lá, pintei o portão, pronto, acabou, você me deve 5 mil reais. Por quê? Porque eu cumpri com minha parte do contrato, certo? Então, nesse momento, você tem que registrar isso como uma despesa para você. Ainda que você venha me pagar isso daqui a 90 dias. Entendeu? Sim, entendi. Em relação aos tipos de vendas, a gente pode ter as vendas que são vendas de mercadorias, que são valores de venda de produtos adquiridos de terceiros. Então, quando a gente fala de venda de mercadorias, a gente está falando de comprar mercadorias prontas e revendê-las, tá? É diferente de você comprar matéria-prima para trabalhar essa matéria-prima, transformar essa matéria-prima em mercadoria acabada para depois revender. Beleza? Então, contabilmente falando, quando a gente fala de venda de mercadoria, entende-se o quê? Que eu comprei uma mercadoria pronta, manufaturada. Eu não trabalhei em nenhum processo de transformação, eu não mexi nem na embalagem dela, tá? Eu simplesmente comprei e revendi. Eu fui lá, comprei do atacadista e vendi para o meu cliente. Vendi no varejo. Então, isso é venda de mercadorias, dentro da contabilidade. Um exemplo que nós temos aqui é uma farmácia, quando adquire medicamentos, ela não mexe no medicamento. Ela compra o medicamento já vem pronto, da empresa, e aí ela simplesmente repassa para o consumidor. Ela não coloca nem embalagem no medicamento, certo? Se ela colocar embalagem, já deixa de ser considerado mercadoria. Passa a ser produto. Nós vamos ver no próximo slide. Produtos são valores de venda de produtos em produção própria, que nós chamamos de industrialização. E por industrialização,
entende-se qualquer processo, pode ser o processo de construção do produto, né, desde a matéria-prima até mesmo a colocação de uma embalagem ou de uma tampa. Isso aí e constitui isso também industrialização. Então, quando a gente fala de receita de vendas de produtos, a gente está falando de uma empresa que, de alguma forma, trabalhou em cima de algum produto, transformou ele de alguma forma. Ela recebeu aquela matéria-prima de uma forma X, né, ou mesmo produto, e transformou aquele produto em outro produto diferente para repassar para o seu cliente. Ou seja, ele fez algum tipo de beneficiamento em cima desse produto para poder repassar para o cliente. Então, é diferente da mercadoria, tá? Quando a gente fala de produto, a gente está falando nessa situação. Então, temos exemplo aí, a indústria farmacêutica adquire insumos, certo? Ela industrializa esses insumos, ela transforma, né? Recebe lá todas as matérias-primas, transforma aquele medicamento em um medicamento para uso, e aí sim ela passa aos seus distribuidores. Ou seja, existe um manuseio de insumos até chegar ao produto final, certo? Então, quando a gente fala de produto, a gente está falando dessa situação. Está claro a diferença aqui entre mercadorias e produtos? Sim. Sim, professor. Sim. E um outro tipo de receita seria a receita de serviços, né? Perguntar de serviço. Que seria valores de venda de serviços executados, como, por exemplo, serviço de auditoria, né? Serviço de telefonia, enfim, serviço de pintura, qualquer coisa que seja considerado serviço também gera receita, né? Então, nós temos, basicamente, dentro das empresas, né, comerciais, esses 3 tipos de receitas. Eu estou falando de receitas operacionais, que tem a ver com as operações do dia a dia da empresa. Receita de mercadorias, eu compro a mercadoria e só repasso para o cliente, eu não mexo nela. Receita de produtos, eu trabalho em cima dessa mercadoria ainda, transformo ela para depois repassar para o cliente e presto algum tipo de serviço para o meu cliente. São esses 3 tipos de receitas que nós temos basicamente falando. Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, passamos a falar do lançamento contábil da venda. Como é que funciona isso, gente? Nós temos 2 situações, né? Basicamente são 2 lançamentos referentes à venda. Tá? Basicamente são 2. São 2 lançamentos que são feitos, né, separadamente. Eles são feitos no mesmo momento do fato. Mas primeiro se faz o lançamento, depois se faz o outro. Basicamente isso. Então, o diário, nesse momento, ele recebe 2 lançamentos, tá? Quando se faz a venda. O primeiro reconhece a receita e registra-se a forma de pagamento. Então, se eu estou vendendo, eu coloquei um preço no produto, certo? Esse preço que eu coloquei no produto e que eu vendi, isso é uma receita para mim. É essa receita que possibilita a empresa oferir lucro no futuro, certo? Então, quando a gente fala de receita, a gente está falando de quê? O preço de venda do produto, ou da mercadoria, ou do serviço. Beleza? Receita. Então, 2 coisas que a gente faz aqui nesse primeiro momento em relação à contabilização. Uma é registrar essa receita no momento que se faz a transação. Essa transação se concretizou. Você entregou a mercadoria para o cliente, entregou o produto para o cliente, entregou o serviço para o cliente te entregou a contrapartida de pagamento, né, dessa mercadoria, desse produto, desse serviço, pronto, está concretizado o fato. E aí, a partir do momento que está concretizado o fato, nós temos aí, pelo princípio da competência, que registrar isso no sistema contábil, certo? Esse é o primeiro momento. No segundo momento, nós temos que fazer o quê? Proceder à baixa da mercadoria, ou do produto, ou do serviço, né? Lá do estoque. Se for produto ou mercadoria do estoque, né? Se for serviço, não há necessidade, a não ser que tenha insumos também que estão envolvidos no serviço. E reconhece também a despesa. Ah, por que a despesa se eu estou vendendo? Porque você, para vender, você também gasta. Então, quando você produz um produto, você compra insumos. Esses insumos geram despesa. No momento que você vende, você reconhece isso como despesa. Por que só reconhece isso como despesa quando se vende?
Porque no momento que você produziu, ou que você comprou, e você ainda não vendeu, esse produto está no seu patrimônio. Então, não é uma despesa ainda, certo? Você está com ele em posse. Então, você, na verdade, você tem um bem à sua disposição, que é o produto para venda, que é a mercadoria para venda. E aí, no momento que você consegue vender esse produto ou essa mercadoria, aí sim você reconhece que você teve uma despesa na venda. Né? Por quê? Porque você não tem mais o produto. E aquilo que você gastou com aquele produto, com aquela mercadoria, foi uma despesa para você. Certo? A diferença entre a receita, que foi o preço de venda, e o que se gastou no produto, ou na mercadoria, ou no serviço, é que vai gerar para a empresa o quê? O lucro ou o prejuízo. Certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Comprou mercadorias, exemplo de venda, né? Lançamento de venda. Comprou mercadorias por 600, certo? Então, a empresa que compra mercadoria e revende. Comprou mercadorias por 600 e vendeu a prazo por 1.000. O que vai acontecer ao lançamento? O lançamento referente à venda, né? Na verdade, é assim. Nós temos o primeiro momento aqui, que é a compra. Tá? Que é a compra. Então, vou até mudar isso aqui. Ó. Tá, lançamento de venda, né? Lançamento de compra. Depois eu vou um slide lá para vocês. Para nem confundir, né? Na compra, a empresa falar que comprou mercadoria por 600. O que vai fazer? A gente já até fez um lançamento, né? De compra de mercadorias hoje, naquele exercício. Debita o estoque de mercadorias, comprou a mercadoria no valor de 600, e credita, no caso aqui, como comprou a prazo, fornecedores, se for a prazo, né? Se for à vista, caixa, se for com dinheiro, com cheque ou transferência bancária, banco, né? Banco conta movimento. Então, pode movimentar essas três contas aqui, né? Prazo, à vista e à vista. São três contas diferentes que podem ser movimentadas. Beleza? Uma sendo creditada, né? Baixa de, aqui no caso aqui está sendo ou baixa de ativo, se for caixa e banco, ou creditando fornecedores, obrigação a pagar. E debitando estoque pela entrada de mercadorias no valor de 600, tá? Então, esse é o primeiro lançamento que a gente faria na compra. Posteriormente, o lançamento, sim, agora sim da venda, né? Reconhecimento da receita e apropriação do pagamento na venda. O que aconteceria aqui, ó? Vendeu por 1.000, não vendeu? O que vai acontecer? Vendeu a prazo, então vai gerar o quê? Um débito em duplicatas a receber, né? Que são os clientes aqui no caso, no valor de 1.000. Ou seja, tem um direito a receber, está vendendo a prazo, gera um direito a receber, debita duplicatas a receber. E credita o quê? Receita de vendas de mercadorias, no valor de 1.000. Eu estou reconhecendo a receita aqui nesse momento, certo? Porque eu vendi, eu obtive uma receita com minha venda. Essa conta é uma conta de resultado, não é uma conta patrimonial. Lembra que eu expliquei para vocês, na aula passada? A conta de resultado, ela tem reflexo onde, gente? Em qual grupo lá no balanço patrimonial? Quem lembra? Receitas e despesas. No patrimônio líquido. Falei isso para vocês na aula passada, mostrei para vocês a natureza delas, né? A gente vai rever isso aqui depois, mas já estou, né? Fiquem ligados aí, procurem rever a aula lá, que nós tivemos na aula passada, vocês não perderem o fio da meada. Então, esse é o primeiro lançamento. O segundo lançamento de venda, ó, baixa do estoque. Então, no primeiro a gente reconhece uma receita pela venda, certo? E a forma como foi recebida essa venda. No segundo lançamento, a gente vai fazer o quê? A baixa de estoque e reconhecimento da despesa. Ou seja, a gente vai creditar o estoque pela venda, então vai diminuir o estoque no valor de 600. Por que no valor de 600 você vendeu por 1.000? Porque você comprou por 600. Quando a gente compra, a gente joga no estoque o valor que se pagou pela mercadoria. E ele sai pelo mesmo valor que foi pago. Tá? Beleza? Então, sai pelos 600 que se pagou na compra, e a gente debita o quê?
custo da mercadoria vendida. Quanto custou, né, para a empresa, essa mercadoria, ela pagou 600. Isso é uma conta de resultado, é uma despesa para a empresa. Conta de resultado. Certo? Então, nós vimos que tem duas contas de resultado aqui. Ó. Nós temos a conta de resultado de R$1.000, referente à receita, que foi o valor do preço de venda dessas mercadorias, e nós temos a conta de resultado, que foi o valor de compra dessa mercadoria, que é uma despesa, certo? Então, aqui nós temos uma despesa, o valor que se pagou pela mercadoria, e o valor que se recebeu pela venda, uma receita. A diferença entre essa receita de 1.000, que foi a venda, né, foi da venda, o custo foi pela compra da mercadoria, é que gera o quê? O resultado. Nesse caso aqui, nós tivemos uma receita superior ao custo. Ora, comprei por 600, vendi por 1.000. Então, qual foi o meu resultado? Foi um lucro ou foi um prejuízo? Lucro de 400. Vendi R$400 acima do que eu paguei na mercadoria. Então, tive um lucro aqui, certo? É um lucro bruto. É um lucro na venda, né? Um lucro bruto de venda, ok? Tá claro aqui para vocês essa situação até esse momento? Sim. Tá. Beleza. Sim. E aí, Sim. gente, a gente vai ter que fazer esses lançamentos aqui. Todas as vezes que a gente tiver uma venda de mercadoria que gere lucro, né, a gente vai ter que fazer esse lançamento. Reconhecer a receita, reconhecer a forma de recebimento dessa receita, reconhecer quanto se pagou pela mercadoria e baixar essa mercadoria do estoque, tá? São dois lançamentos diferentes, ó. Lançamento 1, lançamento 2, tá? São dois lançamentos. E aí, a diferença entre receita e o que se pagou pela mercadoria gera o resultado. Nesse caso aqui foi lucro. Se fosse o valor aqui de receita inferior ao custo, seria prejuízo. Não foi o caso. Então, nós podemos dizer que a receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Então, a gente está falando das contribuições das vendas, né? Não tem nada a ver com o que o proprietário colocou lá. Ele investiu o dinheiro do bolso dele, é outra coisa. Isso que está falando aqui, exceto os aumentos relacionados às... Oi. Qual é a parte da receita que o resultado dele dá nulo? Que eu esqueci. Qual a parte da receita que o resultado dá Isso. nulo? Não, você está falando em relação à situação líquida patrimonial, né? Aquelas Isso. 3 situações. Ah, sim. Não, ali é outra coisa, tá? Ali é outra coisa. Ali é quando a gente pega o ativo e compara com o passivo com terceiros. Sempre que o ativo e o passivo com terceiros forem iguais, nós temos valor nulo para a situação líquida. O patrimônio líquido seria igual a 0. Mas ali é outra situação. Aqui eu estou falando da receita somente. Da receita de transações. Então, uma venda que se faz, certo? Nós temos uma receita. Essa receita ela tem um impacto lá no patrimônio líquido. Tem, claro. Né? O objetivo dela é aumentar esse patrimônio líquido. Qual a empresa que vende sem pensar em aumentar a sua riqueza líquida? Não existe isso, né? Então, o objetivo é o aumento realmente do PL. Mas ela tem impacto nessa situação líquida que você citou, tem também. Mas ela não é especificamente que vai ser com ela que a gente vai calcular aquela situação, aquelas 3 situações não, tá? Aquelas 3 situações são através do balanço patrimonial. Ativo e passivo com terceiros é igual ao PL, que é a equação patrimonial, tá bom? E aí, galera, para finalizar aqui a aula de hoje, ó, nós podemos dizer que a receita são ganhos provenientes de venda de mercadorias e produtos. Acabei de falar a diferença entre os dois, né? O que é mercadoria e o que é produto. Prestação de serviços. Mas podemos ter também outras receitas que não são relativamente operacionais. Quando a gente fala operacionais, a gente está falando o seguinte, daquelas receitas principais da empresa, né?
que são as receitas de venda mesmo do objeto de comércio dela. Ela vende mercadoria, ela vende produto, ela vende serviço. Mas ela pode obter receita também com outras situações que não é o objeto de comércio dela principal. Como, por exemplo, ela pode ter imóveis e ela aluga esses imóveis. E com isso ela vai obter receita, certo? Então, se não for, por exemplo, se não estivermos falando aqui de uma empresa que comercializa imóveis, então não é o comércio principal dela, né? Ela tem lá alguns imóveis que ela aluga e tem uma receita, mas isso não é o objeto de comércio dela, é uma empresa que vende aviões, sei lá. E aí, o objeto de comércio dela é vender aviões, enfim. Tá? Mas ela pode obter receita também com aluguéis, com juros, certo? Então, ela pode cobrar juros dos clientes, não pode? Então, ela pode obter receita também com juros, com royalties, que seriam encargos pela utilização de ativos de longo prazo da entidade, como patentes, marcas, direito, né? Direitos autorais. Então, no momento que a empresa tem direitos a determinadas marcas e ela cede o direito dessa marca para outras empresas, essas empresas pagam pelo uso dessa marca, ela também recebe receita em razão disso. E também dividendos, distribuição de lucros, né? Ela pode ter participação em outras empresas, e aí ela recebe dividendos em razão dos lucros que são oferecidos nessas outras empresas, por ela ter participação, ela também pode ter esse tipo de receita, certo? Então, nós temos também receitas secundárias, né? Ainda que não sejam receitas principais, mas que também são consideradas receitas nesse processo de contabilização e, obviamente, dentro do processo de construção do patrimônio líquido dessa empresa, tá certo? Elas contribuem positivamente, as receitas, no aumento do patrimônio líquido das entidades, beleza? Mas, basicamente, o que eu queria falar sobre receitas para vocês, já falei um pouquinho na aula passada, o que é receita, né? Qual é a natureza dessa receita, onde que ela impacta, que é no patrimônio líquido. Vocês devem, depois vocês dão uma olhada lá, a gente vai rever isso aí também, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, mas basicamente é isso, que a gente tem que falar sobre receitas, é o que eu falei para vocês em relação a receitas e despesas na aula passada, e estou falando mais um pouquinho hoje sobre receitas e despesas também, tá? A partir desse ponto aqui, a gente já vai começar a trabalhar contabilmente essas receitas, fazendo esses lançamentos que eu acabei de mostrar para vocês. Tranquilo? Sim, tranquilo. Sim, professor. Beleza. Então é o seguinte, já estamos aqui no nosso horário, né? 4 para as 10 da noite. Fechamos aqui por hoje. Eu vou passar para vocês atividades lá no Moodle e aviso também no grupo, visualizar, para fazer lá alguns exercícios do livro, né? E se eu passar mais alguma coisa, também vou avisar para vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar aquela atividade que eu mostrei para vocês, que também já está no Moodle, tá? Mas não é para vocês fazerem aquela atividade agora. Não é para vocês fazerem agora. Segure um pouco. A atividade que eu quero que vocês façam, eu vou passar ainda, que é a que eu falei, os exercícios do livro. Beleza? Estamos fechados por hoje? Então, aquela que tem 2 questões não é para fazer ainda. Ainda não. Porque eu quero trabalhar primeiramente com vocês a primeira questão, para depois vocês tentarem fazer sozinhos a segunda. Tem algumas coisas ali que eu preciso explicar para vocês. Demorou. Ainda bem, porque eu bem tentei e não consegui nada. Não, segura um pouquinho a ansiedade. Eu vou passar os exercícios do livro, tá? Que vocês já estão habilitados a fazerem aí. Tranquilo? Fechamos? Tá bom, então. Boa noite. Então tá, fiquem com Deus, boa noite, Tá mais bom, uma vez, obrigado. E até a próxima aí, se Deus quiser. Professor, Diga. eu saí da sala porque teve acabou a luz aqui em casa, acabou geral aqui na cidade, só que não demorou muito, eu acho que o senhor fez a chamada nesse momento que a luz aqui acabou, eu fiquei sem internet. Unidade Taguatinga, Gama ou Asa Norte? Asa Norte. Asa Norte? Isso. Bem. Foi logo quando a luz voltou, eu já entrei na sala de novo. Tá bom, vou puxar aqui de novo, aqui, peraí. Jefferson de quê? Gomes de Melo. O restante já pode sair, né, professor? Pessoal que já respondeu a chamada aí já pode sair. Boa noite, vamos descansar, até a próxima.
Até, boa noite. Jefferson Gomes de Melo, beleza. Isso. Pronto, está com presença, Jefferson. Obrigado, professor. Boa noite. Nada, até a próxima. Boa noite aí, fica com Deus. Amém.